Você sabia que o profissional que domina as regulamentações ITAR e EIAR é escasso no mercado e que por isso as empresas estão dispostas a pagar muito bem para quem tem esse conhecimento? Se você quer alavancar sua carreira, ser desejado pelas empresas e muito bem remunerado por isso, esse vídeo é para você. Meu nome é Fábia, eu sou advogada especialista em controle de exportação dos Estados Unidos e o vídeo de hoje é sobre as oportunidades para o profissional que domina as regulamentações ITAR e EIAR. Quem já acompanha o meu canal sabe que a ITAR e EIAR são as duas principais regulamentações de controle de exportação dos Estados Unidos. No caso do ITAR, ele controla artigos de defesa, ou seja, tudo aquilo que foi fabricado com o propósito militar, como, por exemplo, armamentos, bombas, explosivos, navios, aviões, tanques de guerra. O EIAR controla todos os itens de duplo uso, ou seja, aqueles que foram fabricados com um propósito comercial e civil, mas que também podem ser utilizados para fins militares, como, por exemplo, sistemas, conectores, semicondutores, chip. E dominar essas regulamentações é imprescindível para quem quer evitar multas milionárias e ter problema com o sistema judiciário dos Estados Unidos. É por isso que os profissionais que dominam as regulamentações de controle de exportação dos Estados Unidos são altamente valorizados, pois eles garantem que as empresas fiquem em conformidade, evitem multas milionárias e as consequências severas, como danos à reputação, por exemplo. E é aqui que você tem a oportunidade de alavancar a sua carreira, seja ela aqui no Brasil ou até mesmo internacional. A primeira vez que eu tive contato com essas duas regulamentações foi em 2021 e eu não tinha material em português e nem meus profissionais que eu pudesse trocar ideia no dia a dia. 5 anos se passaram e eu continuo com a mesma dificuldade. Aqui a matemática é simples, é a lei da demanda e da oferta. Isso, além de demonstrar a escassez de profissionais no mercado, demonstra mais uma oportunidade. Afinal, quem chega primeiro bebe água limpa. Além disso, a tendência é que a demanda por profissionais com conhecimento em controle de exportação aumente diante das questões comerciais envolvendo os Estados Unidos e a China, que afetam diretamente o mercado global, inclusive aqui no Brasil. E qual é a formação que precisa ter para atuar com ITAR e EIAR? Eu preciso ser formado em Direito ou ser advogada e advogada para atuar com essas duas regulamentações? Não. Aqui não é necessariamente a sua formação que importa. É lógico, se você é formado em Direito, é provável que você tenha uma facilidade para interpretar a lei. Mas em relação a ITAR e EIAR, o que importa é que você conheça a regulamentação, como ela se aplica nas empresas aqui no Brasil, e isso aliado à sua experiência prática e às suas habilidades é que vão fazer a diferença. Por exemplo, um profissional que é formado em administração, tem experiência em gestão de projetos e tem habilidade de análise de risco. E quem tem que estar em conformidade com essas duas regulamentações? Aí a gente está falando diretamente da indústria aeroespacial, naval, fabricantes de armas, bem como empresas de tecnologia, software e hardware, por exemplo. Mas aqui tem um ponto interessante que você precisa saber. Não são só as empresas que estão ligadas diretamente ao envio de artigos de defesa e itens de uso duplo que precisam estar em conformidade, mas também toda a cadeia de suprimentos. Isso porque as regulamentações ITAR e EIAR responsabilizam a empresa principal por todas as outras partes envolvidas, para que elas garantam que todo mundo esteja em conformidade e que os itens deles não venham a cair na mão de países que eles não consideram seus aliados. E isso só aumenta as possibilidades de trabalho para os profissionais que dominam as regulamentações de controle de exportação dos Estados Unidos. E quando a gente está falando de possibilidades e oportunidades para atuação no mercado, muitas pessoas acham que está ligado só à parte de defesa, por exemplo, ou só na indústria aeronáutica. E não é assim. Essas duas regulamentações afetam diversos departamentos dentro da empresa, como as áreas mais óbvias como compliance, logística, comércio exterior, mas também as áreas de RH, operações. E eu falo isso por experiência e mais. Eu convivi com diversos profissionais altamente qualificados, mas que não faziam ideia do que era ITAR e EIAR. E tinham grande dificuldade, porque também quando iam perguntar para as outras áreas, e eu estou falando até mesmo de gestores, não tinha ninguém que soubesse a fundo as regulamentações. E isso gerava um conflito, parava as operações. E ninguém quer que as operações fiquem paradas. Então, se você é o profissional que domina as regulamentações da ITAR e EIAR, oportunidade eu posso te garantir que tem. Mas e se você não quiser atuar na área corporativa? Porque até aqui eu dei um exemplo mais da área corporativa. Você pode atuar com consultoria, fazendo mapeamento de riscos e implementação de controles. Você pode atuar com consultoria dando treinamentos, pode atuar dando consultoria jurídica também.
Tudo isso pensando numa carreira nacional. No cenário internacional, as oportunidades de carreira para os profissionais que dominam a ITAR e EAR são ainda mais amplas. Seja nos Estados Unidos, onde essas regulamentações foram criadas e todas as empresas precisam seguir as regulamentações, na Europa, em países como Reino Unido, Alemanha, França e Espanha, que têm a indústria de defesa e aeroespacial avançadas e precisam estar em conformidade com as regulamentações dos Estados Unidos. E na Ásia, por exemplo, em nações como Japão, Coreia do Sul, Índia, que estão investindo fortemente em alta tecnologia, e isso cria diversas oportunidades. Além da China, que eu acho que dispensa comentários quando a gente está falando em desenvolvimento de tecnologia. E aqui eu tenho uma dica de ouro que pode fazer toda a diferença para você. Acompanhe os sites oficiais do DDTC e do BIS, que são as duas agências que regulam, respectivamente, o ITAR e o EAR. Por quê? Porque nesses sites eles dão publicidade aos acordos que eles fazem com empresas que violaram as duas regulamentações. O que isso significa na prática? Que quando eles fazem esse acordo, uma das exigências que geralmente eles colocam no documento é que as empresas melhorem ou criem programas robustos de controle de exportação dos Estados Unidos. E se for o caso dela ter que criar um programa, ela vai precisar de profissionais com conhecimentos em ITAR e EAR. E como se preparar para uma carreira em ITAR e EAR? A primeira coisa é aprender as regulamentações ITAR e EAR. E aqui, pessoal, não tem segredo, não tem dica milagrosa, não tem atalho. É sentar, estudar, ter comprometimento e dedicar um tempo para que você seja um bom profissional, para que você de fato domine tecnicamente as regulamentações ITAR e EAR. Em relação à experiência, bom, você pode procurar estágios e empregos em áreas operacionais relacionadas à importação e exportação, comércio exterior ou na área jurídica, por exemplo, isso vai te ajudar. Mas, Fábia, e se eu não tiver experiência? Pessoal, vou falar para você da parte prática, tá? A mão de obra é tão escassa, são tão poucos os profissionais que dominam as regulamentações ITAR e EAR, que quando as empresas encontram esse profissional, ainda que ele não tenha experiência, ela prefere contratá-lo e acompanhá-lo nesse desenvolvimento prático. E o inglês, já que são duas regulamentações dos Estados Unidos? Eu preciso saber inglês? Pessoal, aqui depende. Por exemplo, se você vai trabalhar numa empresa em que todos falam português, você não tem um interlocutor ou um colega que fale inglês, ou que você precise falar inglês, não é imprescindível, porque o que você precisa compreender é o que é a lei, como ela se aplica na prática, e para isso você pode utilizar os sites, as informações, e basta dar um clique que você tem a tradução imediata em português. Agora, se você quer uma carreira internacional, é muito provável que seus interlocutores sejam falantes da língua inglesa. Então, aí nesse caso é imprescindível. E aí você deve estar se perguntando, tá bom, mas quanto ganha um profissional especializado em ITAR e EAR? Aqui no Brasil, a média salarial inicial, ou seja, para quem está começando, é de R$ 12.000 mensais. Para quem já tem experiência, é por volta aí de R$ 20.000. Eu sou suspeita para falar, mas na minha perspectiva, é uma grande oportunidade de carreira. Então, se você estava em dúvida, agora você não está mais. Se você quer ser um profissional especializado em ITAR e EAR, trace a sua estratégia, se organize, coloque em prática, sem se comparar com ninguém, porque cada um tem uma realidade, mas comece. Direção é mais importante que velocidade. Se você quer continuar a aprender sobre ITAR e EAR sem juridiquês e sem information, já se inscreve aqui e aproveita para maratonar os outros vídeos. Te espero na próxima!